Olá, meus amados do Facebook e do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Chegou o momento de nós participarmos de mais um pão que vai ser servido, De mais uma ministração que vai nos fortalecer, fazer crescer em graça e em conhecimento. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo hoje, ela não é necessário, não é um erro. Erro é você se reunir num certo local para dizer que Jesus é mentiroso. Mas quando você se reúne num local para exaltar a Cristo, não tem mal nenhum nisso. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. A Igreja de Cristo hoje ela é espiritual. E onde estiver uma, duas, mais pessoas reunidas, ouvindo esta palavra, ela é uma igreja de Cristo. Está na igreja de Cristo, está reunido na igreja de Cristo por todo esse mundo afora. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like nesse vídeo também. Tanto no Facebook, Ed do Teclado, quanto no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Amém? Uma palavra fiel, uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha. Amém, meus amados? Então, como sempre, nós temos um tema, para nós tratar. E o tema de hoje é o religioso. Quando eu falo religioso, está incluído tudo, evangélico, católico, macumbeiro, tudo. Então, o religioso, ele afirma, Jesus falhou. Até porque eu acho que já está aparecendo aí na sua tela. Você no YouTube não está aparecendo não, mas no Facebook deve estar aparecendo aí na sua tela já. O religioso afirma, Jesus falhou. Então, meus amados, você se reúne aí no seu sofá, tomando o seu cafezinho da noite, para nos acompanhar juntos, nós ler essa ministração, participar desta ministração. Amém, meus amados? Hoje eu não tenho muita coisa para ler, mas em compensação tenho muita coisa para falar. Amém? Então, meus amados, como eu não gosto muito de falar sem uma base bíblica, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de aos Efésios, livro de Efésios, no capítulo 4, porque eu quero falar um pouco sobre estes assuntos aqui, sobre esses 4 versículos aqui que nós vamos ler. Nós vamos ler Efésios 4, do 3 ao 6. Amém? Porque não adianta, meus amados, eu sempre falo para as pessoas, desde o princípio que eu prego esse evangelho, que eu falo, sempre eu estou falando, E vou repetir nessa noite. No passado, antes da cruz, antes do ano 70, antes do ano 70. O que acontecia antes do ano 70? Havia o que antes do ano 70? Havia um profeta e havia o que? Sacerdote. Então Deus usava os profetas, e usava os sacerdotes. Deus não vivia, isso é muito importante você entender. Se você não entende o que é Bíblia, o que você lê, é em vão você ter uma Bíblia dessa em casa e ainda dizer que é uma Bíblia sagrada. Se você não entende o que está escrito e não respeita, e quando entende, não respeita. E nós vamos, lendo aqui, vou mostrar para você que o religioso não respeita isso aqui. Então, como que se pode dizer que isso aqui é um livro sagrado se você nem sequer respeita o que está escrito? Como? Não tem, que nem diz o Chaves, não tem por onde, não é verdade?
Então, meus amados, então no passado, como está escrito no Evangelho, Deus falava pelos profetas e usava também o sacerdote. Não é que Deus vivia no profeta, nem Deus vivia nos sacerdotes. Ele se manifestava. Então, quando Deus se manifestava no profeta, era porque Deus queria passar uma mensagem para o povo, tanto pelos profetas, tanto pelos sacerdotes. Deus se manifestava nele, Deus não vivia no homem antes do ano 70. Deus se manifestava. Foi assim com Moisés, foi assim com todos. Deus, antes do ano 70, ele não vivia no homem. Ele se manifestava e saía. Então, meus amados, é isso que eu quero que você entenda. Como no passado, antes do ano 70, Deus não se manifestava, usava uma pessoa ou algumas poucas pessoas, meia dúzia de pessoas, para através daquelas meia dúzia de pessoas falar com a multidão de gente. O que era que acontecia? A multidão de gente ia até aqueles homens, ouvir o que aqueles homens tinham a falar, porque eles sabiam, eles tinham conhecimento, tinham entendimento, que aqueles homens, Deus falava através daqueles homens. Então o que aqueles homens falavam aconteceria se eles pusessem também, ainda tem essa, se eles pusessem em prática o que aqueles homens falavam através de Deus. Então, isso acontecia antes do ano 70. Por quê? Deus não estava em todos. Nem sequer Deus manifestava em todos. Então, como Deus não se manifestava em todos, só numa meia dúzia, o resto da multidão ia procurar aqueles homens. Porque aqueles homens, de uma certa maneira, era o intercessor para eles. E hoje, do ano 70 para cá, como diz o Evangelho, hoje ele fala pelo Filho, por Cristo, que está onde? Numa catedral, em uma chamada igreja? Não, Cristo está em nós, está em mim, está em você. Pois se Cristo está em mim, está em você, meus amados, eu só queria que você me ajudasse. Que necessidade tenho eu, tem você, que tem Cristo em você? Cristo, ele não manifesta em você, ele vive em você. Cristo não se manifesta em ninguém hoje. Ele vive em nós. Então, se Cristo vive em nós, qual que é, me ajude aí, qual que é a necessidade de nós irmos até um certo local com uma placa chamada Igreja do Godofredo, para ouvir um homem falar, para ver o que aquele homem tem o que falar, dizendo que é o intercessor de Deus? Meus amados, então quando nós fazemos isso, eu fiz muito isso, quando você fazia muito isso, ou quando você faz hoje isso, você com essas ações de sair da sua casa, ir até um certo local, onde tem um certo homem lá com nome de pastor que não é pastor, é um falso pastor, é um falso profeta, é um falso apóstolo, é um falso missionário, é um falso bispo, é um falso padre, é um falso papa. Quando você sai da sua casa e vai para esses locais, meus amados, quando que você vai entender
que você está blasfemando do Espírito Santo que está em mim, está em você, está em todos nós. Então, quando nós queremos falar com Deus, com o Espírito Santo, nós não temos necessidade de sair das nossas casas para ir para um local chamado Igreja do Codofredo. Nós entramos em nossos quartos ou até mesmo em pensamento. Nós falamos com Deus em pensamento. E Deus que conhece todas as coisas, antes que saia da nossa boca, Ele ouve. Então, quando você faz isso, quando você se põe, né, a falar com Deus, você mesma, né, a falar com Deus, então você exalta Cristo. Não, essa pessoa, eu vou atender ela. Porque ela não foi procurar um homem, ela veio me procurar. Então, meus amados, é isso, é somente isso que eu quero que você entenda. Uma vez que você deixa o seu lar para ir buscar Deus num local que Ele não está escrito aqui que Ele não está lá, é porque você está blasfemando de Deus, você não entende nada disso aqui. Não entende nada disso aqui. Cristo na sua vida não vale de nada, porque você está deixando Cristo de lado, Cristo para trás, para ir atrás de um homem. Aí quando você faz isso, aí lá você é roubada, é enganada, lá te faz de gato e sapato. E você não é capaz de entender isto. Porque você está enfeitiçada pelo homem, pela carne de um homem, dizendo que é o teu intercessor, que Deus fala com ele e ele tem que falar com você. Isso é uma infâmia. Isso é uma infâmia. Deus não usa mais, Deus usa a sua palavra aqui, para falar conosco. E quando nós se ponhamos diante dele, nós falamos com ele, ele nos ouve. Ele nos ouve, né? Ele nos ouve. Porque nós não estamos falando com o homem, nós não fomos atrás de um homem para, através daquele homem, ele falar comigo. Não. Não. Porque hoje todos nós somos filhos. Então, meu amado, é inútil eu chamar isso aqui de livro sagrado se eu não respeitar o que está escrito. E não basta respeitar. Não adianta eu chamar isso aqui de livro sagrado se eu não pôr em prática o que está escrito. Eu tenho que respeitar e pôr em prática no que está escrito. E o que está escrito nós vamos ler já tudo que está escrito no Evangelho de Cristo, para que nós venhamos respeitar e pôr em prática. E quando nós fazemos isso, nós temos o conhecimento, Ele nos dá, Ele nos deixa ser conhecido por nós, né? Quando nós fazemos isso, Ele nos deixa ser conhecido por nós ficamos com esse conhecimento, não com esse conhecimento, nós chegamos a um conhecimento que eu não posso. Poder até que você pode, né? Porque nós podemos tudo naquilo que nos fortalece, naquele que nos fortalece. Poder até que nós podemos, só não devemos. Então, quando nós lemos o que está escrito aqui no Evangelho, ponhamos em prática, ele faz nos entender. Ele faz nos entender que nós não devemos ir atrás de homem, se dizendo que é intercessor de Deus para nossas vidas. Porque o que ele tem para nós está aqui escrito, ele deixou escrito, né, através do apóstolo Paulo, que recebeu essas cartas, esse entendimento no terceiro céu. Paulo não recebeu isso aqui escrito, ele escreveu na mente de Paulo. E Paulo na terra,
escreveu tudo isto. Então, meus amados, é inútil você achar que isso aqui é uma Bíblia Sagrada e não aceitar e não pôr em prática o que está escrito no Evangelho de Cristo. É em vão. Não tem conhecimento, não tem a pessoa que lê isso aqui, né? Não basta ler, não basta crer. Porque como é que eu vou dizer que eu creio se eu não coloquei na prática? Que crença que é essa? Que crença que é essa? Se ele me falou, se está escrito que eu fui consagrado no seu sangue, como que eu vou aceitar mergulhar numa piscina ou aceitar alguém derramar óleo na minha cabeça para me ser consagrado? Se o que está escrito é outra coisa. Como que eu posso dizer que eu creio se eu estou aceitando isto? Agora, quando eu leio que ele me consagrou com seu sangue, ele me santificou com seu sangue, eu creio e não vou atrás dessas babaquices nesse local chamado igreja, aí ele me ouve. Aí ele me ouve. Ouve todos nós. Quando nós pomos em prática o que está escrito. Então, vamos para não se demorar muito, né? Vamos ler um pouco aqui. Efésios, capítulo 4, versículo do 3 ao 6. Versículo 3. Presta atenção, meus amados. Não adianta até você ler. Se você não pôr em prática, você não tem a mínima intenção de pôr em prática e aceitar o que o pastor fala, Deus não vai fazer você entender isso aqui. Né? Vamos ver como é que está escrito aqui. Esforçando-vos, quer dizer, a palavra está dizendo, você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar para você entender, para que Deus te dê um entendimento, você precisa se esforçar. Né? Esforçando-vos diligentemente, com cuidado, ali na firmeza, diligentemente, por preservar, olha a palavra, né? Preservar. O que é preservar? Não mudar. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não. O Evangelho de Cristo não pode mudar. O Evangelho de Cristo, ele não é como diz os pastores, que é interpretativo, diz os pastores por aí, que toda a Bíblia é interpretativa, negativo. Interpretativa era a lei. Por que a lei era interpretativa? Cabia ou cabe, não sei como você vai aceitar, cabia ou cabe interpretação na lei. Porque a lei não era verdade, a lei era meia verdade, meia só. A lei não era uma verdade completa, a lei era uma meia verdade, né? Daquilo que ia vir futuramente. Era uma sombra, né? Se é sombra, não é verdade, é uma meia verdade, né? Então, meus amados, na lei cabe sim interpretação, mas no Evangelho não. No Evangelho não tem interpretação, porque é Deus falando, Cristo falando conosco através do seu Evangelho, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar, não é para mudar. A palavra preservar quer dizer que não pode mudar. Preservar, sem mudança. Preservar a unidade. Quantos? Mas quantos? Aí eu já começo a pegar no pé, né? Quantos existe por aí dentro das religiões, em todas elas? 3. Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra está dizendo aqui que é um. E aí? Você vai acreditar na palavra e pôr na prática que é só um? Vai pôr em prática pôr na sua vida, dizer, eu só tenho um Deus. Um único Deus eu tenho. Eu não tenho 3 deuses. Eu só tenho um. Aqui, ó. A unidade do Espírito. Deus, ele é Espírito.
A unidade do Espírito, então um só Deus, um só Espírito. A unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. Então na sua vida, para você ter paz na sua vida, você só pode ter um Deus na sua vida. Mas quando tem Deus, três Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você já viu um ditado que diz que panela que muito mexe, ou fica insossa ou fica salgada? Pois é. Se você crê na sua vida que tem três Deus, então os três têm que mandar. Os três mandam. Se é Deus, manda. Agora, se não é Deus, não manda. Aqui está dizendo que é um só. Mas não acabou, não. No vínculo da paz, versículo 4. Há somente um corpo. Quantos corpos? O que é o que Cristo chamou de corpo? A igreja. Então há somente uma igreja. Uma igreja. Mas para a religião, quanta igreja tem? Cada esquina aí tem uma igreja diferente. Com uma placa diferente, um ensinamento diferente, doutrinas diferentes. Mas como pode a igreja ter doutrinas diferentes se aqui está dizendo que é uma só? O corpo quer dizer igreja. Quer dizer igreja, o corpo quer dizer igreja. Sejam todos bem-vindos. Corpo não é um pedaço de pão. Corpo é a igreja. Então aqui está dizendo só tem quantas igrejas? Uma só. Um corpo. Corpo é a igreja. Então só pode ter uma igreja. E se só tem uma igreja, como é que tem várias doutrinas? Como pode acontecer isso? Só acontece isso dentro da religião. Porque a religião, ela não está se importando em libertar você. A religião, quanto mais você cativar você, quanto mais escravizar você, para eles é melhor. Né? É como eles dizem, ó, quanto mais sacrifício, melhor. Porque o sacrifício vai parar onde? Vai parar no bolso deles. Então, quanto mais sacrifício, melhor. Se eu estivesse recebendo dinheiro de vocês, eu ia dizer o mesmo. Quanto mais você der dinheiro, melhor. Assim eu compro casa bonita, mansão, apartamento, empresa, eu compro avião, eu compro carro importado. Você está me entendendo, meus amados? Há somente um corpo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Somente um corpo e um espírito. Um só Deus. Deus é espírito. Somente um espírito que manda nessa igreja, nesse corpo. E porque o espírito, o corpo é a igreja, nós aqui somos a igreja, e o espírito é o quê? O cabeça da igreja. Então quem é que manda? Um só espírito, só Deus, um único Deus que manda. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque se for três, é três espíritos, então os três vão querer mandar. Vai ter briga, vai ter discorda. Vai ter discorda. Aonde há mais de que duas pessoas mandando, há discorda. Se você põe duas pessoas cozinhando numa cozinha, um cozinheiro ou uma cozinheira, né, vai dizer, não, eu gosto de comida meio sem sal. Já o outro diz, não, eu gosto da comida um pouco chegada ao sal, porque eu gosto de sentir o sal, que é o meu caso, né? Eu gosto de sentir o sal na comida. Então você vê que se tem mais do que um, vai ter dissensões, vai ter divisões. Por isso que está escrito aqui, uma só igreja e um só Espírito mandando. Um Deus, um único Deus, não tem pastor, não tem nada. É Deus que manda na igreja, no corpo. Como também foste o quê? Chamado. Vocês foram chamados, não foi para ouvir o que um homem quer ter a falar. Vocês foram chamados em graça, porque todos nós fomos chamados em graça. E se nós fomos chamados em graça, é para ouvir o quê? A palavra dele, a única palavra dele. A única disciplina dele. A única doutrina dele, que é a sã doutrina dele, de Cristo, e não do homem. E o que o homem acha que tem que fazer,
que tem que te disciplinar, que tem que fazer com você, porque você comeu carne de porco e vai sentar lá no último banco, porque você trabalhou no sábado, você vai sentar lá no último banco. Não é isso. Aqui é um Espírito só que manda, uma só igreja, um só Espírito. Assim fosse chamado. Vocês foram chamados para essa doutrina, aceitar que é uma única igreja e aceitar que é um único Deus que manda nessa igreja, é o cabeça da igreja, é Ele que manda. Amém? Assim foste chamado numa só esperança. Numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só o quê? Você está lendo, está acompanhando comigo? Um só Deus. Não. Mas quantos Deus tem nas religiões por aí? Todas elas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles creem numa trindade. Trindade que a igreja de Roma criou. A igreja de Roma criou essa trindade. A religião aceitou. E quer ser diferente da igreja católica. Como? Como uma pessoa dessa vai ser diferente de uma igreja católica se ela está praticando as mesmas coisas que a igreja católica está praticando? Está crendo, como é que ela pode ser diferente da igreja católica, dos católicos, se a fé dela, a doutrina dela é a mesma da igreja católica, Santíssima Trindade, 3 Deus, se é santo é 3 Deus, não pode ser só um, é 3. Aí começa a mandar, um manda de um jeito, um manda de outro. Se eu tiver errado, você me ajuda aí. Pois é, aqui. Mas o Evangelho diz o quê? Há um só Deus, um só Senhor, um só Senhor. O pastor é o meu Senhor, oh, meu Senhor, pastor, meu Pai na fé. Aqui está dizendo um só Senhor, um só. Um só. Uma só fé. Uma só fé. Mas nas igrejas por aí, as fés, ela começa a se dividir. Uma tem fé para sacrificar tudo, outra tem fé para dar o carro, outra tem fé para dar uma fazenda. Tem uma cantora aí que deu uma fazenda. Até hoje ela se arrepende. Porque foi ela dar essa fazenda, o casamento dela se acabou. Mas talvez vocês saibam quem é, né? Joelma. Só foi dar a fazenda, o casamento se acabou. Não era para ter sido abençoada mais e mais e mais? Mas não. Sacrificou a fazenda por quê? Por que o casamento dela se acabou? O sacrifício dela não fez valer? Porque ela sacrificou para o homem. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. O único sacrifício e oferta que Deus aceitou foi do filho dele. Né? Tá aqui, ó. Um só Senhor, uma só fé. Aí vem a outra bomba. Um só batismo. Um só batismo. Adianta eu chamar, eu reconhecer que isso aqui é um livro sagrado, e eu não pôr em prática, não acreditar nisso aqui que está escrito? Se eu digo que eu tenho 3 deuses, se eu digo que eu preciso de 3 batismos, né? Porque é o batismo das águas, é o batismo do Espírito Santo e é o batismo do fogo. Nas religiões tem 3 batismos. Tem ou não tem? Tem. Em todas essas religiões tem esses batismos aí. Mas aqui está dizendo que quantos batismos que é? Um só. Um só batismo. Então isso, quando eu creio no que está escrito, põe em prática no que está escrito, o que é que Deus fala comigo? O que é que Deus afirma para mim? Você foi batizado no sangue, de uma vez por todas. Você, quando o sangue estava sendo derramado, você não estava lá presente. Mas você já nasceu batizado, porque foi de uma vez por todas. O batismo foi de uma vez por todas. Então, da cruz para cá, nós já nascemos batizados no sangue dele. Então, quando eu leio isso aqui, acredito, põe na prática, ele me fala, ele me confirma, ó, joinha. Você é meu filho, você me agrada.
Mas quando eu vou para um local chamado igreja, dizer, não, hoje eu batismo nas águas, hoje eu vou batizar nas águas, lá que vai ficar o meu velho homem. O que é que eu estou fazendo? Estou blasfemando do sangue dele. Estou blasfemando. Não, teu sangue não serviu para nada. Quem vai servir mesmo é essas águas aqui, cheias de mijo de sapo. É a que vai servir, é a que vai me purificar. E o Evangelho vai dizendo o quê? Não, você foi purificado no meu sangue. Foi o meu sangue que te purificou você. Não foi água. E assim o povo, todo o sistema vão blasfemando de Deus, né? Desta maneira. Mas não acabou não. Tem o versículo 6. Né? Tem o versículo 6. Versículo 6. Um só Deus. Quantos? Um só. E não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Aqui está dizendo que não. É um só. E quando eu digo que tem três, eu estou blasfemando desta palavra. Estou blasfemando desta palavra. Adianta eu dizer que isso aqui é sagrado? Não adianta. Não adianta. Um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai. Aí, ó, de todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual, presta atenção na palavra, o qual é sobre todos. Então, se ele é sobre todos nós, ele é sobre mim, ele é meu pastor. Eu vou ter que falar, porque muitos, né, lê, mas não acredita, nem põe em prática, ainda diz que é sagrado isso aqui. Ele é meu pastor, se ele vamos ler. Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, age por meio de todos, e você está com a sua Bíblia aberta, e está em todos. Então, se ele está em mim, como é que eu vou buscar ele numa chamada igreja? Estou blasfemando dele. Não, você não está em mim, eu vou lá buscar lá. Eu vou buscar o Deus que o pastor fala para mim buscar. Eu não quero você. Você está dizendo que está em mim, mas eu não aceito. Eu aceito o Deus que o pastor está dizendo lá que eu fosse buscar. Você está me entendendo, meus amados? Eu não estou aqui querendo pôr palavra na boca de ninguém. Eu só estou querendo fazer você acreditar no que está escrito. E não em mim. Em mim. Está em todos. Então, se ele está em todos, age em todos, ele age como o meu pastor, ele age como o meu profeta, ele age como o meu sacerdote, ele age como o meu papa, ele age como o meu apóstolo, ele age como o meu missionário. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em todos. Então, se eu busco um missionário, me aconselhar, ouvir palavra do missionário, eu estou dizendo isso aqui o quê? Isso não presta, isso aqui para mim não serve. Está escrito, ó, é sagrado, mas para mim não serve. Vai me servir o quê? O missionário vai falar. Não, irmão, você não vai acreditar naquilo que esses pregadores, chama pregador do YouTube. Esses pregadores do YouTube pregam, não, você tem que falar, aqui é revelado na hora. Enquanto eles revelam na hora, a mão, ó, no bolso dos crentes. Porque os crentes não creem no que está escrito. Crente não crê no que está escrito. Eu aposto essa casa, aposto a minha vida. Como crente, crente sou, você é crente sou. Você não crê no que está escrito. Crente acredita nisso? Não acredita. Vai dizer para um crente que só tem um Deus só. Diz, não, isso aí está amarrado. Tem um aí que chama, diz que eu falo pela boca do como é que é? Gia, parece. É rã. Isso que eu falo é espírito de rã que eu tenho. Porque eu falo que só tem um Deus só.
Pois está escrito aqui, eu creio no que está escrito. E eu obedeço e põe na prática na minha vida. Aí quando eu obedeço e põe na prática na minha vida, Ele me responde, Ele me guarda, Ele me livra. Entendeu? Ele me dá sabedoria para isso. Ele me faz eu vencer os meus satanás. Ele me faz vencer a minha carne. Que o nosso satanás não é um bicho de rabo, de chifre, é a nossa carne. Então quando eu ponho isso aqui na prática, Ele me dá força para me vencer essa carne. Amém, meus amados? Abra a sua Bíblia no livro de Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. Um versículo só. No tocante a Deus, preste atenção, no tocante a Deus, professa conhecê-lo. É verdade ou não é? Qual é o religioso que diz que não conhece Deus? Qual é? Me ajuda aí. Você conhece algum religioso que diga que não conhece Deus? Todos dizem que conhecem Deus. Mas como conhece Deus se não põe à prática o que está escrito? Não aceita que Ele é o único Deus da sua vida. É obrigado a trazer mais dois. Além disso, e vão muito mais. Vão atrás do que o pastor, o homem fala, que o homem tem a falar. Se está escrito aqui, no tocante a Deus, professa conhecê-lo. Entretanto, o nega. Então Deus está em mim, está em você, está em todos nós. Mas se eu saio daqui para ir para o local chamado igreja, meus amados, me ajuda aí. Eu estou negando Ele na minha vida. E como esse Deus, esse Espírito Santo, esse Cristo que está em nós, Ele vai fazer algo pela minha vida. Se eu nego Ele a cada dia, a cada hora que eu saio da minha casa para ir para um local chamado Igreja do Codofredo, do Reino de Deus. Como? Como, meus amados? Cadê a igreja que não está aqui escrito? Mas a igreja ela não lê Bíblia. Ela aceita o que o pastor fala. Aí faz campanha, aceita a campanha. A campanha está escrito aqui em lugar nenhum, eles aceitam. Aceita por quê? Porque eles não creem em Deus, não creem no que está escrito. Crê que isso aqui é uma Bíblia sagrada, mas não põe na prática, né? Não põe na prática o que está escrito. Aí aceita fazer campanha. Aí eles tiram tudo quanto é dinheiro da sua vida, seu bolso, deixa na miséria. Deixa na miséria. Que nem eu acabei de falar mesmo, não é que ela está na miséria, mas ela deu uma fazenda para esses cães aí, ó, na esperança de ser abençoado seu casamento, porque certamente nessa época ele já estava em briga para a separação. Aí foi o selo da separação. Passou a fazenda para eles, acabou o casamento. Professa conhecê-lo, entretanto nega por suas obras. Por suas obras. Então eu falo uma coisa, mas mostro outra. Eu falo que sou filho de Deus, mas aceito o homem dizer que eu sou ovelha do curral dele. Eu falo que sou filho de Deus, mas eu nego quando eu digo, vou atrás de consagração pelo azeite derramado na minha cabeça. Quando eu me aceito ser santificado dentro de uma piscina, estou negando Ele. Eu confesso que conheço Deus, confesso que eu sou filho de Deus, confesso que Deus é bom, mas nego Ele. Mas nego. Nega por suas obras. É por isso que são abomináveis. São abomináveis.
desobediente. Que crente não obedece ao que está escrito. Crente obedece o que o pastor fala. Vai falar para um pastor, você que é crente, vai falar para o seu pastor que você foi batizado na cruz. E já vai dizer logo, você está ouvindo esse negócio de internet aí, né? Vou pôr você em disciplina, senta lá no último banco. Fica lá. É dessa maneira, meus amados. Desobediente, reprovados. Reprovados. Eu estou reprovando eles? Não. Está escrito aqui, ó, que Deus o reprova essas pessoas, esses pastores e os seus seguidores. Reprovado para toda boa, aí ó, para toda boa obra. Para a boa obra eles são reprovados. Qual é a boa obra? Quando eu aceito a obra que ele fez. Ele me consagrou, me santificou, me fez filho, me adotou como filho. Então eu estou na boa obra que ele fez. Mas quando eu não estou na boa obra que ele fez, o que é que eu faço? Eu vou dar dinheiro para o apóstolo fazer a obra de Deus. Em lugar nenhum, aqui está escrito que Deus deixou obra para o homem fazer. Lá em Gênesis ele diz que fez o mundo e tudo quanto nele há em 6 dias. Em 6 dias ele terminou. Terminou ou não terminou? Me ajuda aí. Terminou. Terminou a obra dele. Não deixou nada para o homem. Veio o filho fazer algumas obras que os homens não fizeram. O filho fez, é a manifestação de filho. Você está na hora de você entender que não existe um filho especial. Foi uma manifestação de filho. Então nessa manifestação de filho que ele veio pôr em ordem algumas coisas que eles não cumpriam a lei, e o filho na manifestação veio e cumpriu, depois abriu um braço para o outro, para um lado para o outro e disse: está consumado. Está acabada a obra. Eu fiz, eu cumpri. Não deixei nada para o homem fazer. Mas quando a pessoa é desobediente, diz: não, o pastor que faz a obra de Deus, eu preciso dar o meu salário para ele, eu preciso fazer sacrifício, eu preciso vender minha casa e dar para o pastor, eu preciso vender uma vaca, eu preciso vender meu carro e dar para o pastor. É dessa maneira. Abra sua Bíblia no livro de 1 de João. Primeira de João, no capítulo 3, versículo 4, um versículo só. Estas coisas, pois, vos escrevemos, João, pregador da lei. Mas ele já estava entendendo aqui. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É a nossa, hoje está certo, hoje a nossa, você que já entende o que é viver na graça, eu creio que você vive em alegria, porque eu vivo numa alegria só aqui. Vivo numa alegria que não tem tamanho. Depois que eu conheci essa graça de Cristo, ele revelou essa graça na minha vida. E João, pregador da lei, falando essas coisas. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria, a nossa, ele se pôs no meio aqui. João está incluído nesta conversa aqui, ó. A nossa, né? Então ele está no meio. A nossa alegria seja completa. Seja completa. Zacarias, abra sua Bíblia, Zacarias, um dos últimos profetas.
Zacarias, capítulo 3, versículo 9. É isso mesmo? Capítulo 3, versículo 9. As mãos de Zorobabel, Zacarias, esse mesmo, estão lendo, não. É Zacarias mesmo. 3, versículo 9. Não, eu estou lendo o versículo 4. Versículo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra, a única, estão 7 olhos. Você já leu alguma passagem na Bíblia que fala de 7? Você vê, meus amados, quando nós lemos, quando nós temos a luz do Espírito Santo nas nossas vidas, o entendimento, nós vamos entendendo tudo, né? Vê se a sua ficha já caiu. Vamos ler de novo. Sobre Josué está a pedra única, estão 7 olhos. O que? 7 olhos. É o 7 Espírito de Deus. O 7 Espírito de Deus, o amor, né? Tem 7 Espíritos do amor. A Bíblia relata os 7 Espíritos de Deus. E está aqui os 7 olhos. É logo que nós estamos entendendo o quê? Que é os 7 Espíritos de Deus. Na igreja dele, na única igreja dele, está o quê? Os seus 7 Espíritos na igreja de Deus. É quem nos domina, quem nos dá entendimento, é quem nos guia. Não é homem. 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos. E olha aqui, ó, a palavra-chave aqui. E tirarei o profeta Zacarias, profetizando já, né, a morte de Jesus na cruz. O Senhor dos Exércitos, e tirarei, presta atenção, porque se você é daqueles que acha que isso aqui é uma Bíblia Sagrada, mas não acredita nela, não põe ela em prática, isso aqui que nós estamos lendo aqui para usar a sua vida não vale nada, né? Tirarei a iniquidade desta terra. Qual seria a terra? A terra de Israel era a terra habitável que tinha naquela época. Tinha Brasil, tinha França, tinha Japão, tinha China. Então era a terra habitável. Então quando você na Bíblia lê a palavra terra, está falando de Israel, não era a terra globalmente. A iniquidade desta terra. Em quanto tempo? Num só dia. Um só dia. Aconteceu, ele foi à cruz, porque estamos se falando o quê? Da crucificação, num só dia. Foi à cruz, foi. Tirou ou não tirou? Aqui está escrito que tirou. Num único dia. Se ele tirou, qual é a iniquidade que nós temos hoje? Qual é o pecado que nós temos hoje? Se ele tirou da terra a iniquidade, né? E essa iniquidade era o quê? Era a transgressão da lei de Moisés. E os crimes que eles cometiam, matavam os profetas, roubavam, se prostituía. Então, mas no único dia ele ia tirar tudo isso, porque a carne para Deus, a partir daquele dia, está morta. Para Deus está morta. Ou seja, Deus olhando de lá de cima, ele não vê carne, ele vê espírito. Então, antes da cruz,
A carne tinha que dar conta das suas transgressões da lei, que as transgressões era da lei e que os gentios não tinham. Então o pecado era dos judeus somente, e foram eles que foram castigados, somente eles. Então, quando nós estamos em graça, nós vamos entendendo essas coisas. Mas quando a pessoa não está em graça, ela não entende. Quando ela vê aqui a palavra dessa terra, ela acha que o Brasil está incluído nisso aqui. Não, o Brasil não está incluído nisso aqui. Era a terra de Israel, que ele tirou, acabou com... Por que ele tirou? Ia tirar a iniquidade num só dia. Porque na cruz acabou a lei, principalmente a lei espiritual. A lei física, ela continuou. Por quê? Porque o povo não entenderam que a lei física também tinha acabado. O que eles fizessem fisicamente, para Deus também já não ia contar. Né? Mas a lei espiritual, na cruz já era. Acabou. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Tirarei a iniquidade dessa terra no único dia. Então, se ele não tirou, eu estou dizendo o quê? Ele falhou. Ele é mentiroso. Falhou. Ia tirar e não tirou, está aí, ó. Pô, tudo cheio de iniquidades. Que os pastores dizem que a igreja está cheia. A igreja de iniquidades. Abra sua Bíblia no livro de João de novo. Nós abrimos a Bíblia em 1 de João. Abra sua Bíblia agora em João. No livro, nós abrimos na carta de João. João, capítulo 2, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Versículo 29. No dia seguinte, viu João Batista, né? João Batista batizando o povo no rio. E no dia seguinte, viu João a Jesus. Yahshua, né? A palavra certa é Yahshua. Mas como nós entendemos como Jesus, ou a igreja só entende assim, então vamos falar assim. Viu João a Jesus, que vinha para ele, vinha de encontro com ele lá nas águas, né? Vinha para ele e disse Jesus, né? Disse João Batista. E disse ele disse aquele povo que estava ali esperando ser batizado ali. Disse, eis o Cordeiro de Deus que tira ou põe ou deixa. Aqui está escrito que tira. Então, se ele não tirou, ele falhou. É o que a igreja diz ou não é? Se a igreja tem pecado, então ele falhou aqui, ele não tirou. É os pastores que estão tentando tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Eu não vou chamar ele de mentiroso. Quem quiser que chame. Ele tirou. E qual era esse pecado? Era a lei, ele tirou. Era a lei que fazia os judeus pecar. Né? Porque ele não conseguia cumprir a lei. Aí está aí uma igreja livre dessa lei, foram livres dela. Mas como eles não creem no que está escrito, trouxeram a lei para eles. E como eles não conseguem cumprir, porque são 613 mandamentos, está aí uma igreja toda no pecado. Porque eles transgridem a lei que eles trouxeram para cumprir. Eles se comprometeram em cumprir. Né? 613. Aí está aí. A igreja totalmente pecaminosa, pecadora. Por quê? Puxar a lei que nem sequer era deles para eles, tomar a responsabilidade. E eles não conseguem cumprir essa lei. Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas,
capítulo 2, versículo 17 e 18. Versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Paulo falando, não é Jesus, é Paulo falando, né? Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele, né? Paulo não é apóstolo de Jesus de Nazaré. Paulo, ele é apóstolo do Cristo ressuscitado. Os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Depois de 3 anos, Paulo volta a Jerusalém para visitar-me com Ceifa é Pedro, com Ceifa, e permaneci com ele 15 dias. Então, Paulo ficou na casa de Pedro por 15 dias. Não sei se versículo, vou ler o 19. Eu vou ler o 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, enquanto Paulo ficou na casa de Pedro, ele só viu Pedro e Tiago, de todos os apóstolos. E Gálatas ainda, no capítulo 5, estamos terminando já. No capítulo 5, no versículo 19 ao 21, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, que dentro da religião diz que é pombagira. Mas aqui está dizendo que é prostituição, que é obra da carne. Mas quando você vê uma mulher se prostituindo, ou até mesmo um homem, que homem também se prostitui, né? Diz que é o quê? Tem pombagira. Aqui está dizendo que é uma obra da carne. Então, quando você tem o conhecimento da graça, você conhece quem é essa pombagira. Carne. Carne que não serve para nada. Se fosse da Friboi, a gente fazia um churrasquinho amanhã. Ou então da Swift. E então o churrasco era... Mas não, é carne humana, não serve para nada. São prostituição, impureza lasciva. 20. Idolatria é coisa da carne. Feitiçaria, que eles chamam que é coisa do demônio. Feitiçaria é coisa de demônio ou é uma obra da carne? É uma obra da carne. Então, quando você conhece que isso aqui é obra da carne, você domina ela. Você não faz nem aceita, né? Nem você vai fazer feitiçaria e nem aceita feitiçaria, né? Por exemplo, o apóstolo Valdomiro vive jogando praga no povo por aí. Como o povo por aí não tem o conhecimento disso aqui, acaba pegando a consciência, né, pesada. A carne não vence essa consciência, aí cai. Mas quando você tem o conhecimento da graça, o apóstolo Valdomiro pode falar o que ele quiser. E não vai fazer efeito nenhum, porque eu tenho entendimento que é obra da carne. E eu estou com o domínio dela. Amém, meus amados? Inimizade, profia, ciúme. Outro espírito ruim que ele diz aqui. Ó. O ciúme diz que é um satanás também. Aqui está dizendo que é obra da carne. Iras, discórdias, dissensões, facções. Facções é essas igrejas por aí, porque facções, uma não vai uma na outra, uma não se tromba com a outra. E essas igrejas se tombam com a outra, não se tombam com a outra. Então, igreja é o quê? Facção. 21, vamos ler o 21, né? 21, inveja.
Bebedice, diz que é um Zé Pilintra. Aqui está dizendo que é obra da carne. É Zé Pilintra, é obra da carne? É obra da carne. Mas quando eu não creio no que está escrito, não obedeço o que está escrito, não pratico o que está escrito, eu digo o quê? Eu pego essa culpa da bebedice e jogo no Zé Pilintra. Mas não é Zé Pilintra, é a carne. Glutonaria e coisas semelhantes, né? Tinha mais coisa que Paulo não quis escrever aqui. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Então, quem pratica essas coisas, o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, é o Espírito de Deus em nós. Então, se você vê uma pessoa praticando essas coisas, não tenha dúvida, ela não tem o Espírito de Deus. Amém, meus amados? Tem mais duas passagens. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, não, perdão, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Então, o nosso batismo foi para sempre. A nossa santificação foi para sempre. Então, quem não diz que isso aqui é um livro sagrado e não põe na prática isso, não crê, prefere crer o que o pastor fala, aí não vai acreditar nisso aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Nas igrejas por aí, o que eles falam? Quanto mais sacrifício, melhor. E aqui está dizendo, Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Ele ofereceu ou não ofereceu? Ofereceu. Se ele ofereceu para sempre, como está escrito aqui, qual é o pecado que nós temos? Nenhum. Mas as igrejas dizem o quê? Não, nós somos pecadores. E o pastor confirma, né? Se o pastor não confirmar isso aí, não fica um lá. Pelos pecados, aí depois que ele fez tudo isso, se ofereceu, né, em sacrifício para nós, aí depois que ele fez tudo isso, o que é que aconteceu? Assentou-se à destra de Deus. Essa palavra destra aqui não é direito de Deus, é destra, é de poder, trono de poder, do grego, trono de poder. Então Deus, que tinha descido a essa terra e tinha se encarnado em Jesus, numa carne em Maria, depois de ele ter feito toda essa obra, santificou a igreja, consagrou a igreja, limpou a igreja, perdoou os pecados da igreja, que a igreja não acredita, ele volta para o céu e senta no seu trono. Amém, meus amados? A destra de Deus, trono de poder, poder de Deus, né? 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos seja posto por estrado dos seus pés, que aconteceu no ano 70. O resto que tinha que fazer, o que tinha que se fazer, ele não mandou o homem fazer. Ele, no fim do ano 70, ele voltou e fez o resto que tinha que fazer. O templo foi abaixo, os sacerdotes foram mortos. Então acabou de uma vez por todas com a lei física, que era o templo, eram os sacerdotes. Amém? Seja posto por estrado dos seus pés, versículo 14. Não, versículo 14, você quer ler aí, você lê, porque nós precisamos terminar, que ela está com uma hora e pouquinho já. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, aí em Hebreus mesmo, nós estávamos no capítulo 10, volta um capítulo 9.
capítulo 9, do 24 ao 28. Para nós encerrar hoje. Amém, meus amados? Versículo 24. Porque Cristo não entrou, presta atenção para você, senão eu leio isso aqui, você ouve eu leio isso aqui, quando é amanhã você vai para um local chamado igreja, vamos lá para a igreja do Godofredo, do Reino de Deus. Porque Cristo não entrou. Entrou ou não entrou? Aqui está dizendo que não entrou. Cristo não entrou em santuário. O que é que eles chamam de santuário? O altar. Aqui está dizendo que ele entrou? Não. Então, se eu sair da minha casa para ir para um local desse, o que é que eu estou fazendo? Estou blasfemando de Cristo. Que aqui está dizendo que ele não está lá, ele não entrou. Se ele não entrou, meu amado, ele não pode estar lá. Como que ele pode estar lá se ele nem sequer entrou? Não entrou em santuário feito por mãos humanas. Então você quer me dizer que Deus não está naquele templo onde foi gasto 700 milhões dos trouxas? Exatamente isso. Deus não está lá. O que é que eles vão buscar lá? Blasfemarem de Cristo. Que ele não entrou lá. Ele nem sequer entrou. Feito por mãos, né? Mãos humanas, figura do verdadeiro, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Amém, meus amados? Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes. Ele se ofereceu muitas vezes, meus amados, ofereceu uma única vez. Uma única vez. Então, se ele se ofereceu uma única vez pelos nossos pecados, né? E diz que foi de uma vez por todas. E se agora eu digo que eu tenho pecado, o que é que tem que ser feito? Alguém pode me responder? Matar ele de novo. Porque era só o sangue que podia purificar desses pecados. E isso ele fez de uma vez por todas. Ele não guardou o sangue no congelador. Ele, ao contrário, ele foi à cova todo ensanguentado. No outro dia, no domingo de manhã, Maria viu lá, não estava mais ensanguentado. Já estava limpinho. Mas a igreja, não, derrama teu sangue em mim, passa teu sangue em mim. Quando eu falo isso, eu estou o quê? Estou blasfemando do sangue dele, que foi de uma vez por todas. Então ele derramou sangue de uma vez por todas. Como sumo, cadê? No 25, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote humano, esse oferecia todo mês, eu acho que era todo dia, tinha que se oferecer alguma coisa, espejar água no povo, né? Mas o sacrifício dele foi de uma vez por todas. Então, se você, até mesmo pela internet, você vê esses açarpão por aí, uma multidão de gente lá, e aquele homem lá em cima de um local chamado altar jogando água, estão blasfemando de Deus. Estão blasfemando. O sumo sacerdote, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entrava no Santo dos Santos, né? Aquele véu lá, tinha 2 véus. O primeiro, todos os sacerdotes entravam, mas do segundo em diante, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas esse véu rasgou de alto a baixo,
nos dando acesso a Ele. Se Ele já nos deu esse acesso, como é que eu vou num local chamado igreja para que o pastor interceda? Meus amados, isso é blasfema da grossa, da pesada. Santo dos Santos com sangue alheio, 26. Ora, nesse caso, seria necessário o quê? Que ele tivesse sofrido muitas vezes, tivesse matado ele muitas vezes. Você está me entendendo? Mas foi de uma vez por todas. Então não precisa matar ele muitas vezes. Os meus pecados foram perdoados de uma vez por todas. Fomos santificados de uma vez por todas. Muitas vezes, desde o que? Da fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir, cumpriu ou não se cumpriu? Esse agora não é agora que eu estou falando, pregando para você e para mim e para você. Agora, há quase 2000 anos atrás, lá pelo ano 67, Paulo dizendo, se cumpriu agora, ao se cumprir, cumpriu ou não se cumpriu? Cumpriu. Se cumpriram os tempos, se manifestou ou não manifestou? Manifestou. Se ele manifestou, como as Sagradas Escrituras diziam, manifestou. Encerrou as Sagradas Escrituras. Com essa manifestação, as Sagradas Escrituras foram seladas, meus amados, ou seja, inutilizadas, não serve mais. Porque as Sagradas Escrituras diziam o quê? Contava da vinda dele. Chegou até ele, pronto, não serve mais para nada. Cumprirem os tempos, se manifestou uma vez. Mas se eu tenho pecado, ele vai ter que se manifestar de novo. Ou então estou o quê? Estou perdido. Que só o sangue dele podia lavar, podia santificar. E ele está dizendo que se manifestou de uma vez por todas. E eu digo ainda que eu tenho pecado, eu estou ferrado, meus amados. Porque ele não vai se manifestar mais. De uma vez por todas, para aniquilar. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Se eu digo que eu tenho pecado, o que eu estou dizendo? Jesus, teu sangue não serviu para nada, você falhou no seu sacrifício, o seu sacrifício foi em vão, o sacrifício bom é aquele que eu levo, eu vendo meu carro e dou para o homem. Tudo isso, meus amados. Tudo isto. Aniquilar pelo sacrifício. Ele foi sacrificado? Foi, então ele aniquilou. Aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 27. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, que era o juízo do ano 70, né? O juízo do ano 70, a igreja ela nunca entrou, nem entrará em juízo. Não haverá mais juízo, ou seja, porque o juízo aconteceu no ano 70, que não era para a igreja, era para os judeus. 28, para nós encerrar. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar ou colocar ou deixar. Aqui está escrito tirar. Então, se ele não tirou, ele falhou ou não falhou? Falhou. Mas ele não falhou. Quem está falhando é os homens aí, ó, levando a igreja para o lado errado, fazendo a igreja blasfemar de Cristo. No tempo de Paulo, no tempo que Paulo não tinha conhecido a graça ainda, né? No tempo que Paulo perseguia a igreja, prendia, mandava matar, Paulo obrigava. Paulo, quando pegava a turma, obrigava eles blasfemarem de Jesus. Paulo obrigava.
E é o que nós estamos vendo hoje. Os pastores fazendo e obrigando, porque se eu não der o dízimo, eles dizem que eu vou para onde? Para o inferno. Então eu sou o quê? Eu sou obrigado a dar o dízimo, que eu não quero ir para o inferno. Né? Os pastores estão obrigando a igreja a blasfemar de Deus ou não estão? Estão obrigando, os pastores obrigando a igreja a blasfemar de Deus. E a igreja que não gosta de ler Bíblia, nem apenas diz que é uma Bíblia sagrada, mas não crê no que está escrito, aí blasfema de Deus, né? Não vamos blasfemar, não entendemos nada mesmo, vamos blasfemar. E eles ainda dizem ainda, se nós estamos blasfemando, é problema do pastor. Ele mandou, nós faz. Ele ainda fala isso, mano. Se você já frequentou a igreja, você já ouviu falar isso aí. Você já conversou, ou se você já conversou com algum crente, você já ouviu falar isso. Ah, eu sei que é errado, mas o problema é do pastor. Ele mandou fazer, eu faço. Estão blasfemando, o pastor obrigando a igreja a blasfemar de Deus, e a igreja sem nenhum entendimento vão blasfemando. Nós lemos a metade, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quem era esse muitos? Era de muitos ou era de todos? Não, de muitos. Quem eram esses muitos? Os judeus. Os judeus que pecavam porque não conseguiam cumprir a lei de Moisés. Então, o pecado que ele veio tirar era de toda a humanidade ou era dos judeus? Era dos judeus. O que os crentes dizem? Não, Jesus tirou os pecados da humanidade. Ele não veio para isso. Ele veio tirar os pecados dos judeus. O pecado da transgressão da lei. Nós éramos gentios e somos gentios, né? Para os judeus nós somos gentios. Nós não tínhamos lei. Se não tinham lei, se nós não tínhamos lei para cumprir, então logo nós não tínhamos pecado. Então Jesus não veio para mim, não veio para você. Como nós alcançamos essa graça? Alcançamos pela pregação do Evangelho. Não foi pelo sangue, foi pela pregação do Evangelho. Amém, meus amados? Pecado de muitos aparecerá, olha a bomba aqui, aparecerá segunda vez, presta atenção. Ele veio e tirou os pecados dos judeus, os judeus tinham pecado. Ele prometeu que ia voltar. Jesus de Nazaré prometeu que ia voltar. Não foi o Cristo ressuscitado que prometeu. Quem prometeu foi Jesus de Nazaré. E ele dizendo, vão voltar agora sem pecado. Sem pecado. Como, Jesus, tu vai voltar? Como os crentes estão esperando tu voltar, se eles dizem que tem pecado? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu digo, Ele vem de quê? Vem de avião? Vem de quê? Vem de cometa? Porque ele está dizendo aqui que ia voltar a segunda vez sem pecado. E vocês dizem que tem pecado? Você vê, meus amados? Sem pecado, né? Vamos reler aqui, uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos que eram dos judeus, aparecerá a segunda vez. Sem o quê? Sem pecado, sem a lei. Sem a lei. Que era a lei que fazia os judeus pecar, transgredir. Aí, como ele já tinha tirado na cruz, a lei espiritual na cruz, e no ano 70 foi derrubado o templo que fazia eles cumprir a lei física. Né? O templo foi derrubado, os sacerdotes que recebiam dízimo foram mortos, então não tinha mais. Você vê se os judeus dão dízimo. Pronto. Vê se os judeus, que eles querem seguir os judeus, vê se os judeus dão dízimo. Os judeus não dão dízimo, porque o dízimo era dado para os sacerdotes, levitas. Vê se tem algum levita lá em Israel. Não tem.
não tendo dízimo, eles também não dão. Mas e aqui e no país, e no Brasil, tá cheio de levita assim, para receber dízimo. Até eu viro um levita, meu amado. Segunda vez, sem pecado, aos que aguarda. Quem era que aguardava? Os judeus. Os judeus aguardavam a volta de Jesus de Nazaré. Aguardava para o quê? Para a salvação de quê? Da lei. No ano 70 o templo foi derrubado, Jerusalém virou um braseiro ali, acabou-se tudo. Então, ele voltou no ano 70, segundo diz os históricos lá em Israel, ele voltou no mês de agosto do ano 70. Amém, meus amados? Você recebe? Então você recebe porque certamente você já vive na graça, né? Vive na graça, obedece à graça, Deus te guia teus passos, Deus te dá entendimento para que você entenda que você não deve sair da sua casa para ir nesses locais, nesses canil aí, nesses açarpão aí, com placa de igreja do Godofredo, do Rei de Deus, nem dar o que é seu para esses cães terem boa vida e você muitas das vezes te falta o pão na tua mesa. Amém, meus amados? Paz eterna e até o nosso próximo encontro, domingo, às 10 horas da manhã. Amém? Até lá.